Glória a Deus. Eu cumprimento, perdão, eu cumprimento os meus irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje fui inspirado por Deus ouvindo um louvor aqui, e esse louvor trouxe uma fala pela cantora, muito interessante, mas muito interessante. Diga-se de passagem, interessantíssimo. E eu tenho aqui em minhas mãos 1, 2, 3 Bíblias para mim poder trazer algo concernente ao que eu ouvi e que vai mudar um pouco o curso. Por que um pouco? Porque o princípio é seu. O princípio é seu. Então, o tanto que você quiser mudar, você vai se empenhar mais e mais confiando naquele que falou contigo. No caso, não eu, mas sim Deus. E daí para frente, o restante é com Ele. O que Ele precisa é que você dê um passo. Quando você dá um passo, as coisas mudam, porque Ele começa a trabalhar na sua vida. E isso é bom. E eu quero pedir perdão por para os meus irmãos e amigos que gostam das mensagens que eu tenho postado. Eu quero pedir perdão, pois já há muitos dias eu não coloco nada, até porque eu não gosto muito de ficar, sabe? Porque eu não tenho essa vocação de ficar, sabe? Colocando mensagem. Eu acho que bom é nós pregarmos hoje e dar um tempo para a palavra agir na vida da pessoa, para a pessoa compreender o trabalhar de Deus, para a pessoa compreender a necessidade que ela tem do próprio Deus. Isso é bom. Então eu não consigo estar pregando todo dia. Confesso que nem nas igrejas eu gosto de estar, a não ser quando são igrejas diferentes, mas é todo dia pregando na igreja, pregando. Isto se torna enfadonho. Por quê? Porque nós conhecemos os irmãos nos conhecem, então a nível de revelação fica um pouco que, não, o irmão me conhece, sabe? Então eu não gosto muito. Mas aprove a Deus nessa noite, eu me preparando aqui na cozinha, fazendo alguma coisa, e eu senti de Deus de trazer uma palavra concernente ao que eu ouvi. E sabe, isso mexeu comigo. E se mexeu comigo, com certeza vai mexer com você também. Porque Deus tem uma palavra deliberada para a sua vida hoje. Talvez você não tenha ido ao culto, desesperançado, já desacreditado, mas eu quero te dizer que nesta noite o Senhor tem uma palavra para ti. Glória a Deus. A Bíblia, ela vai nos falar pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 35. Jesus, ele diz aos seus discípulos: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Ponto. O que me interessa esclarecer para você nesse texto é que quando Jesus disse passemos para o outro lado, o tempo estava calmo, tranquilo. E Jesus deixou a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos.
e levantou-se uma grande tempestade. Este é o ponto. Para falar de tempestade, nós não podemos pensar que isto é só literário. Não. Isto também não é figurativo. Isto é eminência, isto existe. Quando Jesus disse, passemos para o outro lado, ele não falou para você que você não suportaria, ou que você não passaria por estreito, ou que você não passaria por dificuldade. Não, ele só deu uma ordem, passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado, não importa o que vai acontecer no caminho, vamos para o outro lado. Não importa, não se preocupe, porque ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 11, que Elias, ele estava numa caverna. Ele estava em uma caverna. Por que Elias estava em uma caverna? Porque Elias fora ameaçado por Jezabel. Elias fora ameaçado. Ela disse para os seus, amanhã por esta hora farei eu com Elias aquilo que ele fizera aos profetas. E Elias se intimidou pela ameaça e fugiu. E a Bíblia diz que Elias, ele se escondeu em uma caverna. Vamos pegar aqui do versículo 9 ao versículo de número 13 de 1 Reis, capítulo 19. Diz assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento, e fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo, suave. E ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ponto. Entendemos que o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava na tempestade. Aonde estava o Senhor? Na voz, na fala. Que fazes aqui, Elias? Acontece, irmãos e irmãs, que o Senhor, Ele quer trabalhar na minha e na sua vida, mas nós não temos os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz ou uma voz, não discernimos se é a voz de Deus ou a voz do inimigo. Aí o que nós fazemos? Ou não damos a atenção merecida, ou repreendemos com toda a pompa de profeta, está repreendido em nome de Jesus, não sabendo discernir quem está falando. Mas se nós pararmos para entender o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 35, se não me falha a memória, vamos até lá, porque eu gosto de Bíblia. O negócio é Bíblia, porque se você se levantar contra mim, você não está se levantando contra mim, mas sim contra a Bíblia. Eu não tenho palavra para poder levantar você desta situação, mas o Senhor sim.
Este tem toda a palavra, este tem todo o poder. Pela palavra, ele muda a tua história. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, capítulo de número 11, verso de número 30 a seguir, vai nos dizer a palavra do Senhor. Verso de número 28, melhor dizendo, vai nos dizer a palavra do Senhor: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Ponto, está ótimo aqui. Então, quando eu não consigo discernir esta mensagem, esta palavra que fazes aqui, Elias, o que eu tenho que fazer é examinar-me a mim mesmo. Por quê? Porque se eu não consigo discernir a palavra do Senhor, eu estou um tanto quanto disperso da presença dele. E quando eu estou disperso da presença dele, o que acontece? Eu não consigo compreender a voz de Deus. E aí é onde vem tempestades, terremotos, maremotos, fogo. Vem tudo de ruim. Por quê? Porque eu não consigo discernir a voz do Senhor. E isto é um problema, irmãos. E isto é um problema. Isto nos torna vulnerável às coisas ruins, isso nos torna vulnerável às coisas maléficas, isso nos torna vulnerável, a gente acaba abraçando, pegando essas coisas e mais, levando para o nosso dia a dia, porque qualquer coisa que acontece, jogamos a culpa no Senhor. Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não observa a minha situação, e isto é um problema, porque o Senhor está conosco o tempo todo. A Bíblia vai nos dizer também, lá em Jó, capítulo 1, versículo de número 19, dizendo: e eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deram nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles. Morreram, só eu escapei para trazer-lhe a nova. Este vento é o que aconteceu na casa dos filhos de Jó. Meu Deus, talvez agora eu vá chocar um pouco alguns irmãos, e eu não estou preocupado, porque eu gosto de ir na contramão das pessoas. Eu gosto de ir na contramão. Tem pessoas que ora por filhos baladeiros, tem pessoas que oram por filhos viciados, tem pessoas que oram por filhos traficantes, enfim, tem pessoas que oram por filhos de qualquer maneira. Sim, é louvável, é aplaudível, é uma bênção, só que eles oram como Jó orava: Senhor, se por acaso meus filhos tiverem cometido algum pecado, perdoa-lhe, Senhor. Perdoa-lhe. E ponto. E isto era cotidianamente. Jó se levantava todas as madrugadas e fazia esta oração. Só que o texto vai dizer que eram 10 filhos. E cada dia eles se banqueteavam um na casa do outro. E quando diz que eles se banqueteavam, eram dados a festas deles eram festas pagãs, que não tinha apreço com o Senhor. Eles eram beberrões, eles eram baladeiros, eles eram tudo que era de ruim. O que acontece? Deus observara o ministério de Jó. Era homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava das coisas ruins. Em compensação, acoitava os erros dos seus filhos. Vamos falar um pouquinho de Eli, com seus 2 filhos, consagrados sacerdotalmente por ele, Ofni e Finéias. Quando o povo ia reclamar com o sacerdote acerca das transgressões dos filhos, o sacerdote Eli dizia: os meus filhos não, os meus filhos são sacerdotes do Senhor. Porém, a Bíblia vai dizer que eles roubavam a gordura de tudo aquilo que era
tributado ao templo do Senhor e deixava lá somente o escárnio, somente a vergonha, somente as coisas ruins. Aquilo foi desapontando a Deus, foi desagradando a Deus, a ponto de Deus trabalhar na vida de uma mulher, dela gerar-se um filho, este filho tomar de Deus ou receber de Deus 3 funções: sacerdote, profeta e juiz. Ou seja, sacerdote Eli agora está em Samuel. Juiz Ofni, vamos lá, está em Samuel. E profeta Ofnéias está em Samuel. Ponto. Era isso que Deus estava fazendo naquele momento. E com os filhos de Jó foi a mesma coisa. Jó, ele encobria os pecados dos filhos perante o Senhor. E Deus, ele não é menino. Deus, a palavra do Senhor nos fala que os olhos dele estão sobre toda a terra. Deus estava vendo Jó com o coração paterno, sentia dó dos filhos e orava ao Senhor para que nada acontecesse. Só que a oração não chegou ao coração de Deus. A oração de Deus, a oração de Jó não chegou no agrado de Deus. Deus permitiu um forte vento descer sobre a casa e destruir tudo, matar os filhos de Jó. Somente o mensageiro salvou-se para levar as notícias a Jó. Então, ponto. Nós vamos entender que vento forte é na vida de todo aquele que busca estar na presença do Senhor. Vento forte é na vida de todo aquele que busca agradar a Deus. Quando você busca agradar a Deus, não te preocupa, o vento vai soprar. Quando você se preocupa em agradar a Deus, não se preocupe, a tempestade virá. Não se preocupe, mas o Senhor, ele vai nos dizer que ele é contigo. Não tenha medo, porque ele está contigo. Agora, interessante é que quando o Senhor Jesus entra no barco com os discípulos, ele não entra apenas por entrar, ele entra para descansar, porque nós estamos falando de Jesus ainda homem. É forte o negócio, é forte. E estamos falando de Jesus ainda homem, mas ele entra para descansar. E quando ele entra para descansar, a Bíblia vai nos falar que ele desce para a popa do barco. Ele vai para descanso. E é entendível, porque nós estamos falando de um Jesus ainda homem, não Cristo ressurreto, mas Jesus ainda homem, fadado das mesmas situações físicas que nós. Jesus homem, ainda homem, terreno. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o barco foi alcançado por um grande terremoto, ou por uma grande tempestade. Terremoto é terra. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o barco foi alcançado por uma grande tempestade. Forte, forte. E a Bíblia vai nos dizer que vai dizer lá no versículo 38, ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, respondeu: o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Olha só que interessante. A Bíblia vai nos falar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 14, acerca de uma tempestade que alcançou o barco de um cidadão por nome Paulo. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que, pegando aqui do versículo de número 13, soprando brandamente o vento sul, e passando eles pensando eles ter alcançado o que desejavam, lançaram âncora e foram
costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, descansou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaguilhão, e sendo o navio arrebatado com violência, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar, passando sobre a proteção de uma ilha chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote e, tentando usaram de todos os meios para cingir o navio, e tremendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ponto. Veja só, todo aquele que intenta agradar ao Senhor e está na presença do Senhor, ele tem que passar por tempestade. Nós começamos a falar de tempestade lá no Antigo Testamento. E ver que Elias, ele não era um qualquer. Elias não era um homem comum. Elias não era aquele homem simples. Não. Elias era o escolhido do Senhor. Tanto é que Elias é citado na transfiguração em Mateus 17. Elias e Moisés é citado na transfiguração em Mateus 17, porque a Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor sobe o monte com seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, ele se transfigura e conversa com Elias e com Abraão e com Moisés. Porém, em ordem cronológica. Primeiro aparece a transfiguração de Moisés, porque Moisés representa a lei. Depois aparece a transfiguração de Elias, porque Elias representa os profetas. Então, embora nós não devemos andar debaixo da lei, mas nós temos que respeitar a lei, porque homem de Deus, ele não transgride a lei. Mulher de Deus não transgride a lei. Quais são as leis para nós nesse tempo? Continua não matar, continua não roubar, não dizer falso testemunho, não se levantar contra o teu irmão, não adulterar, enfim, são as leis moral que nós devemos vivê-las, as leis moral, nós devemos vivê-las. Agora, as leis cerimoniais, não, essas foram banidas por Cristo na cruz do Calvário. As leis cerimoniais foram banidas, mas as leis moral, nós ainda temos que pregar, temos que viver, não podemos ser de qualquer jeito. Então, quando nós falamos acerca deste vento e trazendo aí a imagem, a memória ou a lembrança, Elias era aquele que fora profeta, aquele que olhou e disse, não choverá durante 3 anos e 6 meses, e não houve chuva, nem orvalho caiu. Por quê? Porque ele era, a boca de Deus na terra. Interessante que em Tiago capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer no versículo 17 que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, só que ele era assim com Deus. E por que nós não podemos ser assim com Deus? Ah, não, agora eu vim pela graça, não preciso de nada disso. Precisa, irmão, precisa. A graça te basta. Mas quando você busca as coisas de Deus pela graça, a graça ela te favorece no mundo dos negócios, porque ela te abre o entendimento para você não fazer negócio ilícito e nem esdrúxulo. A graça ela te favorece no mundo do sentimento, porque você acaba sendo um bom homem, buscando a Deus uma boa esposa, não se inclina para qualquer situação que aparece no seu caminho, porque você sabe que não é de Deus. A graça, ela abre portas, porque você sabe que
vivendo pela graça sois salvo e a graça te sustenta. Enfim, quando você vive pela graça, você tem que respeitar as leis moral que é imposta pela Bíblia. E se você não respeita isso, o que acontece? Você passa por tormentas, passa por ventos, passa por dificuldades e sem saber como se impor e sem saber como se opor. Vê que os discípulos estavam com Jesus no barco, só que eles não tinham a compreensão de que eles poderiam fazer algo, porque eles estavam aprendendo com o mestre, eles estavam vendo o mestre fazer. É bem verdade que quando Jesus repreende o mar e a tempestade, no verso 40, e disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam só, não tinham compromisso, estavam ali por estar. Andar com Jesus é um bom plano, então vamos andar com Jesus. É os dias de hoje, ser crente é status, glória a Deus. Eu dizia hoje na igreja, qual é o tipo de evangelho você serve? O evangelho escrito ou o evangelho falado? Porque o evangelho falado é aquele evangelho que todo mundo é. Dizia eu que até papagaio louva, até papagaio canta, até papagaio dá glória. Evangelho falado. Evangelho falado é fácil. Ah, meu pai, ele é pastor. E tu? Ah, eu bebo. Ah, minha mãe é missionária. E tu? Ah, eu sou, da baladinha e tal. Então, o evangelho falado é fácil. Agora, o evangelho escrito, esse aqui eu quero conhecer. Um evangelho que não se vende, não se rende, não se entrega, não se expõe, não permite que a sua mente seja bombardeada com pensamentos, com situações. Não, é um evangelho escrito, esse aqui. E quando eu vivo esse evangelho, o mundo ele não me suporta, ele não me aguenta. Eu não gosto de ficar perto do pastor Ricardo, porque o pastor Ricardo é chato. Eu não gosto de ficar perto do pastor Ricardo, porque o pastor Ricardo, tudo ele biblifica, tudo ele tem Bíblia. Sabe por quê? Porque eu vivo, eu quero viver, eu estou vivendo, eu vou viver mais e mais o evangelho escrito e não falado. O falado é me dar tapinha nas costas e dizer: nossa, como eu gosto de estar perto do Senhor. Ai, o Senhor me transmite uma paz tremenda também. Eu não falo do amor de Jesus para tu? Tá ótimo. Agora, quando eu falo do amor de Jesus, não tem problema não, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir, o que vier, eu estou preparado com Cristo, eu estou preparado em Cristo, eu estou vivendo em Cristo, porque Paulo diz que viver em Cristo é lucro, morrer em Cristo é ganho. Não me importa se a tempestade vai me levar, não me importa se a tempestade vai me arrebatar, não. O que importa é que a hora que ela vier, eu estarei pronto para ir para casa. Eu não sei de que lado você está, homem e mulher de Deus. Eu não sei qual é a sua posição hoje. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu problema. Mas eu quero deliberar para você uma palavra profética da parte de Deus. Passe para o outro lado. Saia desta situação. Levanta-te, põe-te em pé. Diz a palavra do Senhor no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 60. Levanta-te, põe-te em pé, porque já vem a tua luz. Sai desta situação, abra mão deste conforto, venha para o campo, venha para o campo. A Bíblia acaba de nos dizer, no Atos dos Apóstolos, capítulo 27, eles foram atrás de um bote, eles estavam apenas com um bote, vamos colocar aqui um bote salva-vidas, aí é igual uma rosquinha, uma boia, um bote salva-vidas, cabe aí, 4, 5 pessoas. Eles entraram nesse bote, eles alcançaram o bote, mas eles não tinham pá. O que é uma pá, pastor Ricardo? O remo. Eles não tinham o remo, mas eles começaram com as mãos. Sabe o que é isso? É não aceitar aquela situação. Nós vamos fazer alguma coisa. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Desculpa.
Não vos conformeis com este tempo, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com essa situação, não vos conformeis com esse desemprego, não vos conformeis com essa solidão, não vos conformeis com essa depressão, não vos conformeis com essa dor, não vos conformeis com o que você está passando. Transformai o vosso entendimento para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável obra do Senhor na rasúbia. Oh, labraço e decanta, nai decomanebiaçou. Não se conforme com o que você está passando. Passe para o outro lado. Sai desta situação. Ei, é tempo de você mudar. Opa, está tudo mudando. Beleza, está tudo mudando. Mas você tem que mudar. Narras, bebida res de provias. Não aceite o que você está passando, não se conforme com isso. Este vento, ele está aí somente para te tirar o foco, para te tirar a graça. Esse vento está aí só para te derrubar, mas você é forte, você pode mudar, você aguenta a mudança, você pode sair da situação. Saia desta situação. Não importa o que você está passando, não importa qual seja a dor, não importa qual seja a enfermidade, não importa o que tenha te alcançado. Diz a palavra do Senhor nesta noite, é uma ordem. Passe para o outro lado, porque o Senhor está contigo. Ele está contigo e vai te levar para o outro lado. E você vai cantar o hino da vitória. Amém? Eu agradeço esse tempo que Deus nos concedeu e que Ele possa falar mais e mais ao vosso coração. Faremos aqui uma breve oração para Deus nos abençoar mais e mais. Amém? Soberano Deus e poderoso Pai. Nesse momento, Deus amado, eu oro com esta pessoa, Senhor, que está assistindo, que assistiu este vídeo, pois é os minutos finais. Eu oro com esta pessoa, Deus amado, entendo, meu Deus tremendo, que até aqui, Senhor, ela passou por percalços, dificuldades. Até aqui ela passou, meu Deus amado, por terremotos, maremotos, tempestades, furacões. Até aqui, meu Deus amado, ela passou por abalo sísmico. Até aqui, meu Deus amado, ela passou por N situações, espiritual e físico. Por que espiritual e físico? Porque no nosso país tropical não existe abalo sísmico. As placas tectônicas são diferenciadas. Eu acredito que nem placas tectônicas existem. Mas no mundo espiritual existe, Senhor. Então ela tem passado por uma dificuldade muito grande. Mas nesta noite, Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ela ouviu a tua palavra, ela se levantou e ela vai entrar neste bote com o Senhor, ela vai entrar neste barco com o Senhor. Meu Deus, ainda que outra tempestade se levante, mas esta, Pai querido, é para cair, porque ela está se libertando, meu Deus amado, desses grilhões. Ela está se libertando, Deus querido, destas amarras. Ela está se libertando dessas algemas. Ela está, meu Deus querido, jogando por terra tudo aquilo, Senhor, que tem tentado parar. A âncora, Deus amado, que estava segurando o ministério dela, a corrente foi quebrada. Raço e biderres de provia. Arabanto é tu que faço anai de comanebia sou. Manto é tu que faço anarrassúbia. Deus, em nome de Jesus, que ela agora, Pai, chegue do outro lado e cante o hino da vitória, porque Tu és, meu Deus querido, o timor deste barco. Tu és, meu Deus, o capitão desta embarcação. E o que acontecer é para honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga comigo, amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Tenha um dia, uma noite, uma semana, uma madrugada, eu não sei a hora que você vai assistir este vídeo, pois tenha um tempo abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor fale mais e mais aos vossos corações, que o Senhor abrace vocês com dois braços e a tempestade nos vossos ministérios, nas vossas vidas sejam hoje acalmadas em o nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus, Pai.